Busquemos a verdadeira sabedoria. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, a sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 6 a 9. No texto lido, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores para a verdadeira sabedoria vinda de Deus, que envolve o mistério da salvação. A ideia central aqui é simplesmente proclamar que o Evangelho da Graça deve ser ministrado e recebido pelo poder do Espírito Santo e não pela eficácia da argumentação humana. A eficácia do evangelismo não depende de nossos argumentos nem de expedientes persuasivos, mas sim do poder de Deus operando em nossa vida e por meio da palavra que compartilhamos. A fé vem apenas pelo ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo insiste com seus leitores que o cerne do evangelho é Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Se compreendermos esse mistério, terá sido revelada para nós a verdadeira sabedoria do Espírito. O apóstolo apresenta aqui dois fundamentos do Evangelho da Graça, aos quais devemos observar. O Evangelho da Graça é a ideia de Deus, não de homens, e faz parte do plano eterno de Deus. E o Evangelho da Graça é revelado pelo Espírito Santo mediante a palavra pregada, não pela sabedoria humana. A salvação foi planejada pelo Pai desde tempos eternos, comprada pelo Filho e ministrada no poder revelador do Espírito Santo. Sua mensagem é ao mesmo tempo simples e profunda. É simples o suficiente para que até um iletrado a compreenda, diz o profeta Isaías, que nem o louco errará o caminho. É tão profunda ao ponto do teólogo mais brilhante não conseguir entender o seu âmago. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus e não de homens. Os cristãos coríntios, assim como muitos hoje, haviam esquecido o preço pago por sua salvação, deixaram de olhar para o mistério da cruz e passado a se ocupar com questões secundárias. Iam atrás da filosofia grega, tentando misturá-la com o cristianismo, como se este não fosse suficiente. Hoje vemos um afã semelhante naqueles que são dependentes de eventos como seminários, congressos, encontros disso e daquilo, salvo raras exceções, a maioria desses eventos não passa de caça-níqueis para atrair bodes, mas não alimenta ovelhas. Paulo ressalta aqui 4 ministérios importantes do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito habita no cristão. Segundo, o Espírito sonda as profundezas de Deus. Terceiro, o Espírito ensina. E o quarto, o Espírito amadurece o cristão. Uma das marcas da maturidade é o discernimento que devemos ter. O cristão maduro tem a mente de Cristo, vê não a aparência das coisas, mas a sua profundidade. Isso tem faltado em nosso tempo. Termino com as palavras do apóstolo, ainda falando aos coríntios. Em 1 Coríntios 3, 18 a 20, ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Atentemos para estas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.